O jogo que quase roubou minha vida, o milagre de Vitor na Igreja Universal. Vitor Oliveira tinha 28 anos, um sorriso fácil e um dom para os números que, ironicamente, se tornou sua maior maldição. Desde adolescente ele sentia uma excitação doentia ao apostar. Começou com raspadinhas inocentes, depois passou para os jogos de cartão entre amigos, até que aos 22 anos, descobriu as apostas online. Era como se um demônio tivesse se aninhado em sua mente. A cada vitória a dopamina explodia, a cada derrota, a necessidade de recuperar o dinheiro perdido o consumia. Em 3 anos, Vitor perdeu tudo. O apartamento que comprou com tanto sacrifício, hipotecado. O carro zero, vendido por metade do valor. As economias da vida sumiram em cliques frenéticos na tela do celular. Pior que o dinheiro, porém, era a vergonha. Ele mentia para a família, inventava desculpas para os amigos, e quando a mãe, Dona Maria, descobriu as dívidas, o olhar dela foi como uma faca no peito. Filho, o que você fez com a sua vida? Foi nesse fundo do poço que Vitor conheceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Não foi por acaso. Uma tarde, depois de mais uma noite em claro apostando, ele caminhava sem rumo pelo centro de São Paulo, as mãos trêmulas, o estômago embrulhado. Foi quando ouviu um coro potente vindo de um prédio iluminado. Deus é fiel. Ele muda qualquer história. Parou. Algo dentro dele estremeceu. Não era a primeira vez que passava em frente à Universal, mas naquela noite, a música parecia dirigida só a ele. Entre, meu irmão. Deus tem uma palavra para você hoje. Um obreiro de terno e sorriso sincero se aproximou. Vitor hesitou, mas a curiosidade, ou talvez a desesperança, o levou para dentro. O que ele encontrou ali foi diferente de tudo o que imaginava. Não era um lugar frio ou cheio de julgamentos. Era quente e vibrante, cheio de pessoas que, como ele, carregavam lutas nos olhos. O pastor, no altar, falava com uma autoridade que vinha de cima. Há alguém aqui que está escravo de um vício que parece impossível de quebrar. Mas hoje Jesus está te chamando para a libertação. Vitor sentiu as lágrimas ardendo. Como ele sabe? Pensou. Naquele culto, ele ouviu pela primeira vez sobre a corrente de oração. Viúvas, doentes, endividados, todos ali clamando juntos com fé por um milagre. Quando o pastor pediu que quem precisasse de libertação se levantasse, Vitor permaneceu sentado, envergonhado. Mas uma senhora ao seu lado, de mãos calejadas, segurou seu braço. Filho, se você não se levantar agora, esse demônio vai te matar. Eu já vi isso acontecer com meu próprio filho. Aquilo foi o empurrão que ele precisava. Tremendo, Vitor se levantou. E então, algo inexplicável aconteceu. Enquanto o pastor ungia com óleo sua testa e orava em voz alta, saia, espírito de destruição. Em nome de Jesus, quebre essa maldição. Ele sentiu como se uma corrente invisível se rompesse dentro dele. As lágrimas jorraram sem controle. Não foi um choro de tristeza, mas de alívio, como se algo pesado tivesse saído de suas costas. Mas a batalha não terminou ali. Nos dias seguintes, a tentação voltava como ondas. Só mais uma aposta, só para ver. A voz na sua cabeça era insistente. Foi quando ele começou a frequentar as vigílias de oração na Universal. Às terças-feiras, madrugada dentro, ele estava lá de joelhos, clamando com outros irmãos. Aprendeu sobre a fogueira santa, aquele momento de quebra de maldições onde o fogo espiritual consome tudo que não vem de Deus. Aprendeu sobre o dízimo e as ofertas, não como uma obrigação, mas como uma aliança. Deus não é devedor de ninguém, dizia o pastor. Quando você honra a Ele com o que tem, Ele honra você com o que você precisa. Vitor começou a participar das campanhas de fé. Na campanha dos 70 dias de jejum e oração, ele se dedicou como nunca. Cada dia era uma batalha, mas cada culto, uma vitória. Até que numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto o pastor orava pela quebra de vícios, Vitor sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma mão invisível o tocasse. De repente, as imagens dos sites de apostas que tanto o perseguiam, aquelas telas brilhantes, os números girando, desapareceram de sua mente. Não havia mais desejo. Não havia mais medo. Só paz. Eu estou livre. Ele gritou no altar, sem conseguir conter. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Aquela noite, Vitor deu seu testemunho pela primeira vez. Contou como o jogo o tinha destruído, como a Universal o acolheu, como a fé o libertou. E quando terminou, uma multidão de pessoas foi até ele, muitas com lágrimas nos olhos. Eu também preciso dessa libertação. Hoje, 2 anos depois, Vitor é outro homem.
Reconquistou a confiança da família, abriu um pequeno negócio de contabilidade, sim, aqueles números que antes o destruíam agora o abençoavam, e todos os domingos, ele está na Universal, não como um necessitado, mas como um guerreiro. Ele faz parte do grupo de oração dos homens e sempre que pode, leva alguém que, como ele um dia, está perdido. Muitas pessoas pensam que vício é só questão de força de vontade, ele diz nos testemunhos. Mas é guerra espiritual. E na Igreja Universal, a gente aprende a lutar com as armas certas: oração, jejum, fé e obediência. Deus não muda só a sua situação. Ele muda você por dentro. A lição que Vitor deixou para todos é simples, mas profunda. Ninguém está tão perdido que Deus não possa alcançar. E nenhuma cadeia é tão forte que a fé não possa quebrar. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar. Basta crer. E na Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São realidades que mudam vidas, uma de cada vez. Na mesma igreja onde Vitor encontrou sua libertação, uma jovem chamada Ana sentava-se sempre nos bancos dos fundos, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Ela chegava tarde, quando o culto já tinha começado, e saía antes do final, como se não quisesse ser notada. Mas Deus a via, e o pastor também. Ana tinha apenas 22 anos, mas carregava um peso que parecia esmagá-la: a depressão. Não era aquela tristeza passageira que todos sentem, mas um vazio profundo, uma escuridão que a acompanhava desde a adolescência. Remédios, terapias, nada adiantava. Até que um dia, arrastada por uma prima, ela entrou na Universal sem esperança, só para dar uma olhada. Eu não acreditava em milagre, ela confessaria depois. Achava que era coisa da cabeça das pessoas. Mas quando o pastor começou a orar por mim, algo mudou. Não foi de uma vez. Não foi mágica. Foi como se uma luz fosse acendendo aos poucos dentro de mim. As primeiras semanas foram difíceis. Ana chorava durante as orações, sentia o corpo pesado, como se algo a puxasse para trás. Mas ela persistia. O pastor explicou que a depressão não era só química no cérebro, era uma batalha espiritual. E ela precisava lutar. Eles me deram uma missão. Todos os dias, antes de dormir, eu deveria ler um salmo e declarar: Deus está comigo, e Ele é maior que qualquer escuridão. No começo eu repetia como um robô, sem sentir nada. Mas com o tempo aquelas palavras começaram a entrar no meu coração. Foi num culto de libertação que tudo mudou. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Ana sentiu algo sair de dentro dela, não como uma dor, mas como um alívio. Como se uma corrente pesada tivesse sido cortada. Ela começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram de gratidão. Eu não sou mais a mesma, ela disse meses depois, já sorrindo e servindo no departamento de jovens. Não é que a tristeza nunca mais vem, mas agora eu sei que não estou sozinha. E quando a batalha aperta, eu corro para a igreja, porque aqui eu encontro força. Ana hoje ajuda outras pessoas que lutam contra a depressão. Ela conta sua história sem vergonha, porque sabe que seu testemunho pode ser a luz que alguém precisa para dar o primeiro passo. Muitas vezes a gente acha que está tão quebrado que não tem mais jeito, ela diz. Mas Deus não olha para o que a gente foi. Ele olha para o que a gente pode ser. E na Universal, Ele nos mostra o caminho. Assim como Vitor, Ana descobriu que o milagre não é só a cura, mas a transformação. Não é só a vitória, mas a luta que nos faz mais fortes. E que quando a gente entrega os pedaços quebrados da vida nas mãos de Deus, Ele não só conserta, Ele faz novo. Porque na Igreja Universal, os impossíveis se tornam possíveis. E as histórias que pareciam terminadas ganham novos capítulos. Basta acreditar. Basta persistir. Basta deixar Deus escrever o final. Na mesma noite em que Ana compartilhava seu testemunho, do outro lado da cidade, um jovem chamado Lucas estava prestes a desistir de tudo. Ele tinha apenas 22 anos, mas carregava nas costas o peso de escolhas erradas, de noites sem dormir e de um vício que o consumia há anos. As drogas haviam roubado seu sorriso, sua saúde e até a confiança da própria família. Sua mãe, Dona Maria, já não sabia mais o que fazer. Todas as noites, ela se ajoelhava ao lado da cama e chorava, pedindo a Deus que tocasse no coração do filho antes que fosse tarde demais. Foi numa dessas noites, quando o desespero já tinha se tornado sua companhia, que Dona Maria lembrou das palavras de uma vizinha: Minha filha, na Universal, Deus faz o que o homem não pode. Leve seu filho lá. Não custa tentar. No dia seguinte, com as mãos trêmulas e o coração apertado, ela entrou na igreja pela primeira vez. Não sabia como funcionava, não conhecia os hinos, mas uma coisa ela tinha certeza: precisava de um milagre. O pastor a recebeu com um abraço apertado e uma palavra que ecoou fundo em sua alma: Deus não desistiu do seu filho.
e você também não pode desistir. Dona Maria saiu dali com uma fé renovada e um convite para trazer Lucas na próxima reunião. Mas como convencer um jovem que já tinha perdido a esperança? Ela não desistiu. Todos os dias deixava bilhetinhos com versículos na mesa do café da manhã. Às vezes, Lucas os amassava e jogava fora. Outras vezes, lia apenas por curiosidade. Até que numa tarde chuvosa, quando a solidão apertou mais do que o vício, ele pegou o telefone e digitou: Igreja Universal perto de mim. O endereço apareceu na tela e algo dentro dele disse: vá, só hoje. Se não der certo, você volta para a sua vida. Quando Lucas cruzou a porta da igreja, não sabia que estava dando o primeiro passo para uma batalha que mudaria tudo. O ambiente era diferente de tudo que ele já tinha visto. Pessoas sorrindo, louvando, compartilhando histórias de vitória. Ele se sentou no fundo de cabeça baixa, tentando não chamar atenção. Mas Deus já tinha visto sua chegada. Durante a reunião, o pastor falou sobre a história do filho pródigo, aquele que tinha se perdido, mas encontrou um pai que o esperava de braços abertos. Lucas sentiu cada palavra como se fosse direcionada só para ele. Quando o pastor fez o chamado para oração, ele hesitou. Não adianta. Eu já tentei parar sozinho 1000 vezes. Mas então uma senhora ao seu lado, que ele nunca tinha visto antes, segurou sua mão e disse: Filho, Deus não olha para o seu passado. Ele quer te dar um futuro. Vem. E Lucas veio. Ajoelhou-se no altar, chorou como nunca tinha chorado, e pela primeira vez em anos, sentiu algo que não era culpa ou vazio, era paz. Não foi uma cura instantânea, as tentações ainda batiam à porta, as noites ainda eram difíceis. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, uma família na fé que orava por ele, pastores que o acompanhavam, e acima de tudo, a certeza de que não estava sozinho. As semanas passaram, e as mudanças começaram a aparecer. Lucas trocou as ruas escuras pela igreja, trocou as companhias que o puxavam para baixo por irmãos que o erguiam. E aos poucos, o vício que parecia invencível foi perdendo força. Não foi fácil. Houve recaídas, houve lágrimas, houve dias em que ele quase desistiu. Mas toda vez que caía, tinha alguém para estender a mão e dizer: levanta, Deus não terminou contigo. Até que numa manhã de domingo, Lucas olhou no espelho e não reconheceu o reflexo. Não era mais aquele jovem de olhos fundos e rosto marcado pela autodestruição. Era um homem com propósito, com esperança, com uma história para contar. Hoje, Lucas está na universidade, estuda para ser assistente social e ajuda outros jovens que passam pelo mesmo que ele passou. Sua mãe, Dona Maria, não chora mais de tristeza e agora são lágrimas de gratidão. E toda vez que ele sobe ao púlpito para dar seu testemunho, ele repete a mesma frase que um dia ouviu e que mudou sua vida: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Porque na Igreja Universal, não há vida tão quebrada que não possa ser restaurada. Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Não há situação tão difícil que não possa ser transformada. Basta um passo de fé. Basta uma decisão. Basta deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer, tornar o impossível possível. E assim, mais uma história que parecia terminada ganha um novo capítulo. Mais um milagre é escrito. Mais uma vida é transformada. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos dele, o final sempre é melhor do que a gente imaginava. A notícia do milagre de João se espalhou rápido pela comunidade. Quem antes o via como um caso perdido, agora o olhava com admiração. Até os antigos companheiros de rua, que o chamavam para as más escolhas, começaram a perceber que algo diferente estava acontecendo. Um deles, o Carlos, um rapaz que também lutava contra as drogas, certo dia parou João na porta da igreja e perguntou com voz trêmula: Como é que você conseguiu, João? Como é que Deus te tirou dessa vida? João não hesitou. Olhou nos olhos dele, colocou a mão no ombro e respondeu: Não fui eu, irmão. Foi ele. E se fez por mim, faz por você também. Vamos lá dentro? Hoje pode ser o seu dia. Carlos entrou. E não saiu mais. Dentro da igreja, enquanto o coro cantava Deus é fiel, Carlos sentia o coração pesado, mas uma esperança estranha começava a nascer. Quando o pastor fez o apelo, ele levantou a mão sem nem pensar 2 vezes. Naquele momento não importava o passado, as dívidas, as noites em claro ou as vezes que tinha decepcionado a família. Importava só uma coisa: a chance de recomeçar. Os obreiros oraram por ele com fé, e Carlos sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma paz que não vinha das drogas, não vinha do dinheiro, não vinha de nenhuma coisa desse mundo. Vinha de cima. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem controle. Não eram lágrimas de fraqueza, eram de alívio. Ele tinha encontrado o que tanto procurava sem saber, um pai que nunca o havia abandonado.
Dona Maria, que agora era uma das mais fiéis servas da igreja, viu tudo aquilo de longe e sorriu. Ela sabia bem como era aquele sentimento. Lembrou-se do dia em que seu filho voltou para casa limpo, com a Bíblia debaixo do braço e um brilho nos olhos que ela não via há anos. Agora via o mesmo brilho em Carlos. E sabia que não seria o último. Porque na CCB os milagres não são exceção, são a regra. Cada semana, novas vidas são tocadas. Cada culto, novas histórias são reescritas. O que o mundo diz que é impossível, Deus transforma em testemunho. O que o inimigo roubou, Deus devolve em dobro. E o que estava morto ressuscita pela fé. João hoje é um obreiro dedicado. Não só ajudou Carlos, como já levou dezenas de jovens para a igreja, muitos deles com histórias parecidas com a sua. Ele sabe que não foi mérito dele, mas da misericórdia de Deus. E por isso, toda vez que alguém duvida se pode mudar, ele conta sua história. Não com orgulho, mas com gratidão. Eu era um morto-vivo, diz ele. Mas Jesus me deu vida nova. E se ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer um. Porque a igreja não é um lugar para perfeitos. É um hospital para os quebrantados. Um refúgio para os cansados. Uma família para os rejeitados. E quando a gente menos espera, Deus age. Às vezes com um toque suave, às vezes com um milagre que abala estruturas. Mas sempre no tempo certo. E assim, o que começou como um desespero se tornou um legado. O que era vergonha virou glória. O que era fim se tornou apenas o começo. Porque quando Deus entra na história, nada fica igual. E a melhor parte? Isso não é só uma história. É real. E pode ser a sua também. Basta você dar o primeiro passo. Naquele mesmo culto, enquanto o irmão compartilhava seu testemunho, uma mulher sentada nos fundos do salão chorava em silêncio. Ela se chamava Marisa, e há meses carregava um peso que parecia impossível de suportar. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos chamavam de sem cura. As palavras deles ainda ecoavam em sua mente: prepare-se para o pior. Marisa já tinha ido a todos os lugares possíveis, hospitais, clínicas alternativas, até mesmo a centros espíritas, desesperada por uma resposta. Mas cada porta se fechava mais rápido que a anterior. Até que certa noite, enquanto assistia a um programa de rádio da CCB, ouviu um obreiro dizer: Deus não muda as circunstâncias, Ele muda o impossível. Aquela frase a marcou como um raio. No dia seguinte, ela entrou pela primeira vez na igreja, com o coração partido, mas com uma faísca de esperança. Enquanto o irmão terminava seu testemunho, ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. Era como se uma mão invisível apertasse a sua, sussurrando: confie. Então, quando o obreiro anunciou que iria orar pelos enfermos, Marisa se levantou com as pernas trêmulas. Não sabia como explicar, mas algo dentro dela gritava que aquele era o momento. Ela levou a foto de Lucas no colo e quando o obreiro impôs as mãos sobre ela, não ouviu palavras bonitas ou promessas vazias. Ouviu apenas uma oração simples, cheia de fé: Senhor, o Senhor sabe o que essa mãe está passando. Toque no corpo desse menino, como só o Senhor pode fazer. E então, algo inesperado aconteceu. Naquela mesma noite, enquanto Marisa chegava em casa, o telefone tocou. Era a médica de plantão do hospital, com a voz estranhamente emocionada. Marisa, nós refizemos os exames do Lucas hoje, e não tem mais nenhum sinal da doença. Os marcadores voltaram ao normal. É como se tudo tivesse desaparecido. Ela não conseguiu terminar a frase porque do outro lado da linha, Marisa caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de um alívio tão profundo que doía. No domingo seguinte, ela voltou à igreja, dessa vez, não sozinha. Lucas, agora corado e cheio de energia, corria pelos corredores, brincando com outras crianças. Quando subiram ao púlpito para dar o testemunho, o obreiro que havia orado por ele sorriu e disse: Isso não é coincidência, não é sorte. Isso é Jesus. O mesmo Jesus que curou ontem é o mesmo que cura hoje. E assim, mais uma história de dor se transformou em um hino de vitória. Porque na CCB, não se fala de milagres como coisas do passado. Fala-se deles no presente e no cotidiano, nas vidas que são restauradas quando a fé encontra graça. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando: mas o meu caso é diferente, é muito difícil. E pode até ser. Mas se Deus já abriu os olhos dos cegos, já fez os mudos falarem, já ressuscitou sonhos que estavam mortos, por que o seu poder teria limite agora? Por que a sua misericórdia não alcançaria você também? A igreja não é um lugar para quem já tem tudo resolvido. É para quem precisa de um milagre. E o mais lindo é que quando a gente menos espera, Deus escreve o final da nossa história com as suas próprias mãos. Basta acreditar. Basta se render.
Porque quando a gente para de olhar para o problema e começa a olhar para aquele que é a solução, tudo muda. E o que era impossível aos homens torna-se possível a Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, não é teoria. É real. E pode ser a sua história também. Hoje, agora. Se você deixar. E então, aconteceu. Não com estrondos nem fogos de artifício, mas na quietude de um suspiro divino. Como brotar de uma semente que ninguém mais acreditava que germinaria. O médico olhou os exames pela terceira vez, balançando a cabeça em descrença, inexplicável. As contas que sufocavam de repente foram pagas por mãos anônimas. Alguém deve ter se comovido, disseram, mas você sabia, era ele. A porta que estava trancada há anos se abriu não por um empurrão seu, mas por uma brisa que soprou do céu. E ali no meio do cotidiano, entre lágrimas que já não eram de dor, mas de gratidão, você entendeu, o milagre não era só a resposta, era o processo. Era cada noite em que, mesmo sem ver a saída, você escolheu confiar. Cada manhã em que, apesar do medo, repetiu, ainda que não veja, creio. Agora segure essa verdade no peito. Deus não muda as circunstâncias para depois transformar você, Ele te transforma dentro das circunstâncias. O cego não viu primeiro para então louvar. Ele louvou na escuridão, e a luz veio. O sonho não ressuscitou porque você tinha todas as peças do quebra-cabeça. Ressuscitou porque, com as mãos trêmulas, você entregou os cacos a ele. Hoje, o que parecia impossível é a sua testemunha. Não para que você se orgulhe da vitória, mas para que, quando alguém disser, meu caso é diferente, você possa olhar nos olhos dessa pessoa e sussurrar, com a autoridade de quem sabe, Deus não tem casos diferentes. Tem filhos. E para filhos, não há limites. A lição? Milagres não são exceções na vida de quem crê, são confirmações de que Ele é fiel. Mesmo quando a lógica grita não, a fé responde, mas Deus. E isso basta. Agora vá, conte a sua história. Porque alguém precisa ouvir hoje que sim, Deus ainda faz o impossível. E Ele começa agora.